Já existe uma tragédia na Torre de Arkham, e a família Bat deve investigar, mas já parece ruim para a caçadora quando Dick Grayson se move disfarçado. Com o lançamento de Shadows of the Bat, na Detective Comics #1047, Mariko Tamaki dá ao leitor um mistério na mídia, já que fomos deixados de lado ao tentar descobrir as coisas junto com a família Bat. Um mistério é sempre um bom começo na edição de abertura de um arco de história, e isso não é exceção. Shadows of the Bat começa na primeira edição deste mês da Detective Comics, escrita por Mariko Tamaki com arte de Ivan Reis, também trazendo uma história de apoio de Matthew Rosenberg na escrita e com Fernando Blanco fazendo arte. Este problema começou e engrenou em nenhum momento, então vamos fazer o mesmo. O enredo da questão se move rápido, muito rápido, nem mesmo algumas páginas depois de estabelecer a abertura de Arkham Tower, algo construído nas histórias de backup nas edições anteriores desta corrida. Faz tudo ir direto para o inferno. Estou impressionado com a forma como essa abordagem é absurda, indo direto para o clássico, presidiários administrando o asilo. Coisas que você normalmente esperaria que acontecessem como uma provocação para uma edição posterior. Embora perca um pouco de fôlego, ainda deixa as coisas fora de controle. A rapidez até mesmo deixando os personagens despreparados enquanto lutam para obter mais informações enquanto entram em ação. É uma ótima configuração que o deixa animado para a próxima edição imediatamente. Vimos a família, Dick, Bárbara, Cass, Steph, Kate e Helena em partes e peças durante o ano passado, tanto no Batman quanto no Detective Comics. Apesar da noção popular de Batman ser um vigilante solitário, é inegável que isso realmente funciona. Glenn Veldon observa em seu livro, The Caped Crusade, Batman e a Ascensão da Cultura Nerd, que Batman passa por ciclos de solitário sombrio a super-herói pai de família. Neste ponto, com a longa lista de parceiros, protegidos e associados, é difícil imaginar Batman algum dia sendo aquele vigilante solitário. Os personagens precisam de crescimento, e isso parece se adequar ao Cavaleiro das Trevas, pois sugere que, no lugar de uma família biológica, Batman criou sua própria família de vigilantes da qual ele é o patriarca. Embora a última edição fornecesse um resumo de Fear State, também disparou a salva de abertura para Shadows of the Bat, em conjunto com o Detective Comics Anual 2021. Essas duas edições prepararam o terreno para o que encontramos em Detective Comics #1047. O anual parece estar diretamente ligado ao segundo filme, pois temos uma história verdadeiramente angustiante de um menino que vê seus pais morrerem nas mãos do Coringa, e como ele erroneamente acredita, do Batman também. Matthew Rosenberg escreve uma história sombria que parece genuinamente perturbadora, pois você pode sentir que Batman não chegará a tempo de salvar os pais do menino. É uma sensação de total impotência. Fernando Blanco capta perfeitamente os visuais, não cedendo ao horror, mas fazendo com que o leitor o complete na sua imaginação. Funciona em um segundo nível, porque então é compreensível que o menino não seja capaz de determinar o que foi feito pelo Coringa e pelo detetive Cavaleiro das Trevas atrasado para a festa. É louvável que Tamaki não faça Sombras do Morcego parecer um evento, porque os membros da própria família Morcego estão em perigo. Claro, o mistério maior envolve o autor do bombardeio da última edição que a levou à Torre de Arkham como paciente. Mas Tamaki nos faz investir porque Dick e Helena estão em apuros. É uma maneira notável de definir as coisas indo para o personagem em vez de um conceito elevado. E funciona muito melhor do que os eventos de morcego superutilizados que vimos nos últimos anos. Os visuais da primeira parte de Shadows of the Bat são fornecidos por Ivan Reis e Danny McKee. Reis é um artista que faz todo mundo ficar bonito, e esse também é o caso desta edição. McKee já trabalhou no Batman antes, e suas tintas complementam os lápis Reis, que tem um pouco daquele visual clássico de Neal Adams, que parece tão familiar e funciona tão bem em qualquer título do Batman. A arte em ambas as histórias é excelente. As coisas de Reis na história principal são muito detalhadas e realistas, mas de uma forma que ainda parece distintamente quadrinhos, e não cruza para o território do Vale Misterioso de forma alguma. É um estilo muito bom que se sente em casa em Gotham. Eu também adorei o trabalho feito no backup. Não só a arte de linha é boa, mas a cor e a atmosfera são ridiculamente fantásticas. Eu tenho que reconhecer Blanco e o colorista Jordi Belaire. Eles realmente fornecem algumas das obras de arte mais bonitas que já vi em algum tempo. No geral, o início dessa história é o que eu chamaria de sucesso. Embora alguns possam lamentar a falta de mais acúmulo, gostei muito da abordagem de apenas ir direto ao ponto
e brincar com o pânico repentino e o desastre. Como a história nos conta, é Arkham. Isso nunca iria terminar bem para Gotham City. Dito isso, é apenas uma parte de muitas, e temos um longo caminho a percorrer até que o enredo atual chegue ao fim. Mas com um enredo inteligente, boa caracterização, ótimo trabalho artístico e uma equipe estelar de criativos. Tenho grandes esperanças de como isso irá funcionar. Eu normalmente sou mesquinho sobre outro, evento morcego, mas isso não parece um. Talvez, seria bom sentir um pouco a falta de Batman, no entanto. A família Bat é um forte elenco de personagens que podem se manter sem a presença do Cavaleiro das Trevas. Detective Comics #1047 é um começo fantástico para Shadows of the Bat. A família dos morcegos e o mistério são bons o suficiente para fazer o leitor esquecer que o Batman não está presente. Temos o Cavaleiro das Trevas na segunda história, mas o garotinho é o personagem principal. Tamaki continua a explorar Gotham City de uma maneira interessante, com uma forte ênfase no caráter que é sempre envolvente.